Olá, queridos irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui reunidos na Igreja Batista Moriá para um culto de celebração e adoração do nosso Deus. Eu quero neste momento deixar uma palavra de meditação para os irmãos que se encontra no livro de Salmos, número 103. Ó Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o santo Deus com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve o Senhor, e eu não me esqueça de nenhuma de suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Que nós possamos ter esta palavra de alegria, de exaltação, trazendo o tempo todo o melhor para o nosso Deus. Que neste momento nós possamos parar o que estamos fazendo e realmente meditarmos com a nossa consciência, com o nosso coração, sobre a palavra que será ministrada neste culto. Amém, irmãos? Pai, em nome de Cristo, neste momento, Senhor, a sua igreja se reúne para te adorar, bendizer e te exaltar, para trazer o melhor que tem para te oferecer, Senhor. Receba, Pai, os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos, ó Pai, estar voltados para a aprendizagem da Tua palavra, Senhor. Em nome de Cristo, que tenhamos um momento de comunhão abençoado, ainda que com distanciamento social, mas os nossos corações se encontram unidos em um único propósito, que é louvar, bendizer e exaltar o Seu nome, ó Pai. Te agradecemos por cada irmão que está disposto neste momento a parar as suas atividades diárias e manifestar o Teu poder, Senhor, sobre nossas vidas, ó Pai. Em nome de Cristo, amém. Santo, Santo é o Senhor, de glória encherás toda a terra. Glória e honra te darão, povo de todas as nações. Sobre nós vem brilhar e o mundo te verá. Céus e terra louvam o Rei, nosso Deus é lindo, o universo diz aleluia a ti, Jesus. Santo, Santo é o Senhor, de glória encherás toda a terra. Glória e honra te darão, povo de todas as nações. Sobre nós vem brilhar e o mundo te verá. Céus e terra louvam o Rei, nosso Deus é lindo, o universo diz aleluia a ti, Jesus. Céus e terra louvam o Rei, nosso Deus é lindo, o universo diz aleluia a ti, Jesus. Aleluia a ti, Jesus. Aleluia a ti, Jesus. Boa noite, amados irmãos que formam a família Moriá e aos amigos que se aproximam de nós. Muito boa noite. Esperamos que Deus fale aos nossos corações e a gente cresça um pouquinho mais na presença do nosso Deus. O tema desta noite será
O cristão precisa crescer em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. Nosso texto básico é: o menino ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2,40, e logo depois Lucas escreveu: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Temos aprendido que o Jesus que nós amamos, que nós relembramos, é o nosso mestre. E vamos ver se conseguimos descobrir um meio também de podermos ser imitadores de Jesus. Na última vez que falei aos irmãos sobre máscaras eficazes, eu apresentei aos irmãos esse desenho demonstrando de forma geral a relação do homem com o seu próximo. Homem, acusador, vítima e salvador. Hoje quero ampliar este conceito para a formação da personalidade na teoria da análise transacional. E como as nossas relações na igreja com os nossos irmãos e com o nosso Deus e Jesus Cristo, o nosso Salvador, podem ser melhoradas através desses conhecimentos. Eu, homem, sou uma pessoa que se apresenta como três pessoas ou de três formas nos relacionamentos inter e intrapessoais. Devo confessar que quando descobri isso, fiquei muito assustada, porque eu, Iracema, pensava: eu sou. Na realidade, eu e você temos três pessoas dentro de nós: pai, criança e adulto. Vamos tentar definir esses termos. Criança ou vítima é a primeira pessoa que se torna presente em nós e, de certa forma, deve permanecer até a nossa morte. Ela sente necessidade de se alimentar, tem sensações de bem-estar, sente medo, solidão, chora quando seus desejos não são satisfeitos, esperneia, ri, corre, pula, abraça o outro mesmo quando está suja, não tem crítica sobre si mesma. Ela sente e expressa este sentimento. Em outras palavras, a criança é muito carnal. Pai, pode ser considerado o acusador. Também é considerado como superego, como Freud ensinou. Ele vem de fora, das pessoas que exercem cuidados e poderes sobre a criança que está crescendo. O pai permite ou proíbe o que a criança pode ou não fazer. Crescemos com as máscaras do pai, que às vezes é briguento, sorridente, permissivo, bondoso e doador, espancador com cara de mal. O pai pode ser exercido pelo próprio pai, mãe, tia, avós ou adulto cuidador da criança. Ele assume várias máscaras. Esta imagem fica conosco e pode ser altamente prejudicial quando podemos manifestá-la nos nossos relacionamentos interpessoais e somos então muito desagradáveis com nossas críticas e proibições. Também este pai interno pode ser prejudicial na nossa percepção de nosso Deus amoroso, que fez um mundo bom para desfrutarmos dele e nos ama ao ponto de nos dar a vida eterna através de seu Filho Jesus Cristo. As leis ficaram conosco, podem ser: trabalhe, estude, não desfrute férias, não descanse, seja bonzinho e daí por diante. Um adulto salvador é o ser que surge dentro da criança e
que permite a ela fazer uma análise do que ela deseja e o que pode ou não pode fazer. Exemplo: a criança quer brincar com uma faca. O pai diz: não pode. O pai explica por que não pode. Vai se cortar, sair sangue, precisar ir ao hospital. A criança então entende, e aí surge o adulto. O adulto é o ser racional, questionador, que toma as decisões sábias e coerentes, que são as melhores para si mesmo e para o próximo, que é você. O adulto pode crescer forte e muito produtivo, desde que o pai o permita. Na igreja e em outros grupos sociais ou de trabalho, convivemos com várias outras pessoas e nós precisamos estar atentos com as várias formas que elas se manifestam. Pai, criança ou adulto, para que os relacionamentos sejam produtivos. Vejamos o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios: e eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não podíeis suportar, e nem ainda agora podeis, porquanto ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo a carne? 2 aos Coríntios 3, 1-3. Crescer pode nos colocar em situações muito difíceis de enfrentar, como foi o caso de Samuel. Assim que foi desmamado, Ana levou seu filho para ser cuidado pelo sacerdote Eli, e conforme o relato, o menino crescia no serviço do Rei Eterno. E quando foi convocado por Deus, e ele respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele teve que falar que o Senhor visitaria a casa de Eli por causa de seus filhos que procediam mal. Ele ficou com medo e teve dificuldade para falar com o sacerdote. O crescer para Samuel o levou a assumir grandes responsabilidades diante do povo de Israel. Paulo, provavelmente, queria ter compartilhado de sua experiência quando viu o céu se abrir para receber Estevão, quando foi apedrejado e Paulo comandava este processo. Ou quando teve a experiência no caminho de Damasco, quando ia perseguir os cristãos daquela cidade. Ou mesmo quando fala que conheceu um homem que foi levado até o terceiro céu, mas que não podia contar o que viu. Acho que ele não podia contar ou falar dessas coisas porque os cristãos não eram adultos o suficiente para entenderem. Comida sólida que não podiam suportar. O texto básico fala da decepção pela falta de crescimento dos cristãos de Corinto, mas Paulo não desiste da temática. Vejamos. Primeiro, o cristão precisa crescer para exercer seus dons espirituais. Gostaria que os irmãos lessem depois, na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios 4, de 1-6, e analisem que Deus deu dons aos homens, e estes à sua igreja, para que edifiquem até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à máquina do erro. O cristão precisa crescer. 2, o cristão precisa crescer em amor. Muito se fala em amor
E não vamos discutir o que é o amor, mas vamos à complementação do discurso de Paulo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, igreja, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação da parte de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, Paulo fala, em parte conhecemos, e que devemos prosseguir na fase de aprendizagem. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 3. O cristão precisa crescer na fé. Temos aprendido que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. A fé é a primeira coisa que precisamos para iniciarmos a nossa jornada cristã. Novamente, vamos ver o que Paulo ensina. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Sugiro que leiam o capítulo 2. O que é céu? Salvação, nova vida, oração, comunhão, serviço cristão. E os atributos de Deus como onisciência, onipotência, onipresença, sabedoria e muito mais. Vem através do estudo da palavra de Deus. 4. O cristão precisa crescer nos relacionamentos interpessoais. A lei máxima de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Todo o ensino apostólico dá ênfase a amar uns aos outros, carregar a carga uns dos outros, ajudar uns aos outros. Mas, por falta de tempo, isso fica para outro encontro. Conclusão. Eu, pai, criança, adulto, convivendo com você, que é criança, pai e adulto, convivendo com mais outro, e mais outro, e mais outro. Nosso trabalho é extenso no crescimento pessoal e das outras pessoas com as quais convivemos, para crescermos na graça diante de Deus e dos homens. Precisamos reconhecer nosso PAC e o PAC do outro para nos darmos bem. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo telefone 3735-3110. Seja o